Vamos fazer as férias agora. Não, Instagram é fazer um site, um portal, divulgar conhecimento. Essa é coisa No pra Gerson. LinkedIn seria interessante, né? É Você, uma... eu já falei, né, que eu tenho um domínio do AIDA, eu comprei, né, o domínio AIDA. Falou Ele que é você tá querendo. o doido do domínio, ele não pode verificar. Tudo que ele vê, ele compra. Eu sei a ele, eu comprei. Foi, ele falou um dia desse. Tá querendo enricar, né? Aquele pessoal que compra domínio, tipo Wesley Safadão S3. Aí de repente ele quer mudar lá e vende lá muito caro o domínio. Olha aí. Bem, pessoal, começou a gravar aqui, vamos lá. Iniciar nosso papo, até porque a ideia não é durar a noite toda, não, mas é passar alguns informes e a gente conseguir se planejar já, tá? Então, boa noite a todo mundo. Quem está aí assistindo a gravação também, que não veio, tá? A gente está lembrando de vocês aqui amargamente, porque vocês não estão aqui com a gente, tá? Mas devem aí estar curtindo bem o São João. Aproveitem, tá? Só que não aproveitem muito. A ideia do nosso grupo é que a gente continue durante as férias e que a gente possa aproveitar esse período para ter horas a mais para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir dar start em algumas coisas. Estou com rancor não, tá, Ian? Sou assim mesmo. Eu alfineto, que eu sou canceriano, e canceriano gosta de alfinetar. Mas paz e amor, paz e amor. Então a ideia é que a gente aproveite, pessoal. Vai ter uma única semana que eu não vou conseguir aproveitar com vocês, porque eu vou ter férias. Olha que legal. Do trabalho também, tá? Então, no mês de julho, de 10 a 14, que é a semana de trabalho, mas na verdade eu vou estar viajando de 8 a 15. Então, nesse período, provavelmente eu estarei com outro chip até. Eu vou cortar comunicações com o mundo exterior, tá? Tirei uma semana para viajar com a família, então essa semana provavelmente eu não vou ter atividade, né? Por mais até que eu quisesse, surgiram algumas ideias de lives muito legais, mas eu disse, eu não consigo garantir que eu vou estar na live no horário marcado, porque acaba passeios, essas coisas, não dá certo. Então a ideia é realmente tirar uma semana de liberdade, atendendo apenas a minha orientadora, que Deus a tenha num bom lugar. Mas o resto dos momentos eu acho que a gente pode aproveitar, tá? As noites, a gente tem, não sei como é que vocês estão se organizando aí para descansar ou para fazer outras atividades, mas tirar as noites para a gente ter mais horas de hands-on, para a gente poder tirar mais dúvidas. A Amanda estava sugerindo algumas discussões. A Amanda vive me mandando vídeo de robô, dizendo quando que a gente vai criar um robô daquele. Eu falo para ela que aquilo é coisa do pessoal da engenharia mecatrônica. Nunca morre. Isso é o povo da engenharia mecatrônica que Mas é faz. tão legal, gente. Vocês têm que ver. Tem que ter um Instagram para mostrar para todo mundo, tá vendo? Então, concordo. Acho que vale a pena a gente fazer isso. Nem que seja só para compartilhar a bobagem. Esses vídeos de robô e do joguinho lá do... Como é que é? Do dinossauro, né? Do Chrome. É do dinossaurozinho da Google, que é por aprendizado por reforço, né? Acho que foi Isso, isso. exatamente. Ela manda umas coisas bem legais, assim, entendeu? Mas, assim, não é uma coisa que a gente vai conseguir... Até consegue fazer, sabe? Tipo, mas, assim, mas a parte que tem ali de IA é um tópicozinho, né? Aí depois vão ter outras coisas, outras tecnologias ali envolvidas que eu, pelo menos, não conheço. Gerson pode até, talvez, mexer com isso. Ele é bem curioso nesse sentido, né? De criar um pouco ali de game, de computação gráfica, e que por trás a gente consiga colocar um modelo. Mas é um projeto um pouquinho mais de longo prazo. Não de anos, mas o que eu falo assim, tem que ser construído mais passo a passo. E eu acho que é tranquilo, assim, não tem bronca não. Dá até para trabalhar com as coisas legais, feito inteligência de enxames e coisas do tipo, para achar melhores resultados. Enfim, pode ser que eu esteja falando coisas e vocês não estão voando aí. Se isso acontecer, perguntem, tá? Beleza, então tá. Então a ideia é essa, a gente utilizar esse mês de férias para que a gente consiga ter mais tempo para o que a gente vai fazer. Outra coisa é o seguinte, eu venho brigando com o Carol já há algum tempo. Eu acho que o AIDA ele tem que ter uma reunião mais curta durante a semana, rápida mesmo, e que a gente tenha pelo menos uma reunião ao sábado que seja longa. E a gente deveria marcar isso aqui, tá? Então vocês me ajudem levantando essa bandeira e digam: ô, professora, mas o sábado é tão mais legal, tá? Para poder ela aceitar. Ela tem uma rotina diferente, né? E aí ela não gosta de marcar coisas aos sábados, mas eu acho que
eu me cobro muito e eu acho que as nossas reuniões não são 100% proveitosas, sabe? Eu acho que quando tá ficando legal, a gente tem que acabar e ir para aula. E eu queria que a gente mudasse um pouco isso, que a gente realmente fizesse nossos momentos aos sábados, tá? Aí vejam aí o que é legal para vocês. A gente pode fixar um sábado no mês e alterar só quando tiver feriado naquele sábado, tá? Tipo, primeiro sábado, a gente sabe que todo primeiro sábado é encontro do AIDA, um encontro mais longo, assim. E o segundo semestre, os nossos encontros devem funcionar muito mais como mentorias, tá? Como momentos de tirar dúvidas. De fato, tem que funcionar como um grupo de pesquisa. Então, vocês serão muito mais protagonistas do que eu no processo, tá? Por que isso? Porque a ideia é que a gente comece a mostrar resultados dos trabalhos, beleza? Então, hoje a ideia, eu esperava que tivesse mais pessoas aqui, para que a gente pudesse apresentar as habilidades que a gente já tem e o tempo que a gente já tem, para que a gente pudesse se reunir em equipes um pouco mais equilibradas, né? Aí, por exemplo, a Amanda já conhece um pouco de Python, né? Cleo já conhece um pouco de banco de dados, né? Pelo que eu já conheço de vocês. Laila também já está um pouco mais avançada na programação. Taiwan está terminando agora, acho que o primeiro semestre, entendeu? Então, a gente poder equilibrar tudo isso para montar um grupo e esse grupo ir atrás, tá? Eu tinha pensado inicialmente em sugerir bases para vocês, mas acho que esse momento da coleta é importante. Então, apenas se o grupo travar, é que eu acho que vale a pena entrar no circuito, tá? Olá, professor Hudson Franco, seja bem-vindo aí. Nosso Boa essa galera. analista, engenheiro. Foi mal o atraso aí, De boa. mas tamo junto. E aí, Tranquilo. tranquilo? Tá gravado aqui que a Laila falou que quem não viesse vai dar uma pamonha pra galera aí. Então, assim, ó. Carol, fica furando as reuniões. Carol mandou áudio aqui pra mim dizendo: eu vou furar a reunião porque eu prefiro Turmalinas. Não, Oi, eu tenho uma reunião. Eu disse a ele que eu tenho uma orientação já já. Estava na aula de inglês, aí corri de uma para outra, mas eu tinha esquecido que era hoje, Laida. Desculpa. Só, esquecendo do Aido. Posso passar um recadinho rapidinho? Pode, fica à vontade. Gente, é o seguinte: a gente precisa atualizar o grupo de pesquisa no CNPq, tá certo? Já chega cobrando. Tá danado, tá vendo como é que Foi bem rápido. Eu disse, mas eu vou lá, só chegar e sair, né? Só para mandar. Não é, Hudson. Então, eu preciso, quem não tem currículo Lattes, que vocês providenciem o currículo Lattes o mais breve possível, tá? Porque no começo de julho eu quero atualizar o grupo de pesquisa. Lembrando, gente, que isso é muito bom para vocês na vida acadêmica, né? Assim que eu vinculo o CPF de vocês, vocês vão estar vinculados, o currículo Lattes vão estar vinculados a gente, né, ao CNPq, e para quem quiser mestrado, doutorado, isso tem uma pontuação e representativa, tá? Então, eu queria, quem não tem, vou conversar com a Turmalina já já, e a gente marcar um dia para eu fazer um resumão do que é o currículo Lattes para vocês. Então, quem não tiver e tiver interesse, levanta a mão lá no grupo, diz, professor, eu quero participar da reunião do Turmalines para a construção do currículo Lattes, porque aí a gente fecha mais um ciclo, tá certo? Todo mundo aí tem. Quem não tem aqui? Amanda não tem. Tu não tem, Messias? Mentira. Aí, Eu até tenho, só tá abandonado o bichinho. então, bora atualizar lá, bora começar a atualizar, né? Eu vi que tem até umas vagas aí. Cleo adora ser voluntária, aí vai ter um congresso grande na área de tecnologia. Gente, esse network é muito massa. Tá? Ó, pessoal, isso aqui é o currículo Lattes, tá? Para quem não conhece. Chique dele, olha. Eu tenho que até colocar esse texto aqui no chat GPT para ele criar um melhor. Mas, basicamente, você vai colocar aqui as formações, os cursos que você fez, a sua atuação profissional, esse tipo de coisa. É normal, tá? Isso aqui, hoje eu já acho grande, aí olho pro de Carol, fico com vergonha do meu. Aí a gente olha um de professor, né, Carol? De carreira de não sei quantos anos de academia, aí até Carol fica com vergonha também.
Porque, na verdade, isso aqui é uma construção de todo ano um De pouquinho, uma tá? vida, tá? A gente constrói uma vida aí acadêmica. Exatamente. Todo ano é um pouquinho, tá? O que é o currículo Lattes? Ele, na verdade, ele é... Pensa no LinkedIn, né, para a área corporativa, o currículo Lattes como sendo os dados que vai te dar para a área acadêmica, tá? Eu sempre falo para os graduandos o seguinte: se mete nos projetos de pesquisa, escreve um artiguinho ou outro, participa do que você puder participar, porque a gente nunca sabe o que é que vai ser o futuro, tá? Então, de repente, você quer fazer um concurso público para a área acadêmica, tá? Você vai ter que ter isso aqui construído. E aí, como o Carol colocou, é a construção de uma vida. Se você não vai fazendo desde a sua graduação, participa de um projeto, escreve um artiguinho, defende num evento, vai lá para uma monitoria, entendeu? Lá na frente, quando você tiver formado, você não pode mais ser monitor de graduação. Quando você estiver já formado, você não pode ser de iniciação científica, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, na verdade, a gente chama o AIDA de um grupo, mas ele é um projeto de pesquisa, então ele vai se enquadrar dentro das pessoas que participam de iniciação científica, tá? E aí eu estava falando para eles, Carol, Hudson, no começo, da importância desse semestre que a gente está entrando, porque vai ser o último ano, né, até o fechamento no meio do ano que vem, do projeto do AIDA que foi planejado, né? Depois a gente pode renovar, mas é o primeiro ciclo que a gente está fechando do AIDA. Então é importante que todo mundo se foque agora para que de fato a gente consiga realizar as entregas e realizar as contribuições, porque vai ser nesse período que a gente vai provavelmente certificá-los, né, por ter participado do projeto de pesquisa e tudo mais, tá bom? O site, acho que o Roberto tinha perguntado aí, você pode pesquisar lá, Currículo Lattes, tá? Que ele vai cair aqui na plataforma. Essa plataforma aqui. Eu vou colocar o link aí no chat. E Cleo tá com a mãozinha levantada. Fique à vontade, Cleo. Não, Roberto, eu estava mandando o link. Eu só vi o nome e o endereço aqui na mensagem. Desculpa, Roberto. Tudo certinho. Fui eu, na verdade. A gente, no início, eu me lembro que eu mandei lá o CPF, o currículo Lattes e tal, que era para fazer a vinculação com o grupo do AIDA. Mas eu dei uma olhada recentemente lá no Lattes e não aparecia. Aí eu tenho que botar, não Carol, aparece lá para mim. é a nossa chefe, Carol. Eu ainda não atualizei, não, desde o ano passado, tá? Quem mandou lá pelo formulário eu já tenho, tá? Não precisa mandar de novo, não. É só quem realmente não mandou. Tá bom. Aguarda aí. Roberto. Roberto tá aí na praia, cara. Uma ilha paradisíaca. Oi, professor. Boa noite. Tudo bem? Eu fiz aí o currículo e coloquei aí o link, né? O ID, né? Para vocês vincularem aí ao grupo. Pronto. E informei também meu CPF embaixo. Não sei se precisa, enfim. Precisa. Perfeito. Carol, já pega aí os dados, já guarda aí nas tuas anotações. Acho que vale a pena. Beleza? Podemos prosseguir? Carol, quer falar mais alguma coisa? Não, Hudson? eu vou lá, gente, que eu tenho uma reunião, uma orientação. Tá vendo? Ela chega, faz a cobrança dela e vai embora. Não, mas eu disse a vocês que nem começou o semestre, os orientandos do semestre que vem já estão corridos aí. Então eu vou lá rápido. Esse semestre eu não vou orientar ninguém, não, viu? Quero folga. Você tá só na vida boa agora. Ei, gente, tchau. Tchau. Encontro vocês. Semana que vem tem reunião, Messias? Vamos marcar sim. Vai ficar na quarta? Você prefere qual dia? Não, é só para saber. Eu ver o do Turmalines. Eu vou ver com o pessoal e aviso lá no grupo. Se fica quarta, terça, segunda. Acho que sexta noite é massa. Sacanagem. Eu não posso, não. Tá vendo? Tchau, tchau. Bem, então. Cerveja na mão. Então, eu acho que a gente devia fazer no bar, velho. Muito mais legal nas férias. Tem, inclusive, vocês deviam procurar saber cerveja com dados, tá? Tem esse evento e a gente pode rolar aqui em João Pessoa. É só a gente chamar o evento. Mas bora marcar. Vamos marcar um dia desse aí pra gente se encontrar? Cerveja com dados. Seria perfeito. Não, só cerveja por enquanto. Depois a gente fala cerveja com dados. Tô precisando beber também. Tendo comida, eu vou. Então, show. Beleza, então o mês de julho vai ser para isso, tá? A ideia é que a gente comece a procurar bases de dados. Então, essa é a primeira tarefa que eu queria deixar registrado aí no grupo, tá? Eu estou anotando aqui, depois eu vou postar lá no nosso grupo. Ó. Tem criar o currículo Lattes, quem não tem, atualizar o currículo Lattes
e pesquisar bases de dados. Alguma orientação de local? Isso, tem. E aí é o detalhe, tá? A gente vinha pesquisando bases de maneira livre, tá? Bases para estudo, e aí eu estava indicando muito Kaggle, e o USci Machine Learning, aquele treco lá. Eu gostaria que fossem bases direcionadas a João Pessoa ou a Paraíba, tá? Como eu sei que tem gente que tem um pé em Recife, pode ser bases que tenham um pé em Pernambuco ou em Recife. E é muito mais fácil conseguir dos estados vizinhos, tá? Tanto de Pernambuco quanto do Rio Grande do Norte. Porque eles têm áreas de dados mais estruturadas do que a gente tem aqui. Beleza? E aí podem ser recortes, por exemplo, os mais simples, como recortes do DataSUS, né? Que você entra lá e já tem, e você vai só recortar. Pode ser um recorte feito do... Como é que é aquela prova que o pessoal do ensino médio faz? Enem, tá? Enem, ENAD, tá? Só que a gente só vai pegar aquele mundaréu de dados e tentar filtrar aqui para nossa região, para a gente ter uma coisa mais local, tá? Por que isso? Se a gente for trabalhar com dados do Brasil todo, a gente vai ter problema, porque é muito dado e talvez algumas máquinas ou o próprio notebook lá do Google ele não suporte. Além disso, quem quiser tiver uma outra base de dados do trabalho, tem lá do meu trabalho, tem uma base de dados aqui, não tem problema utilizar. Mas quem não tiver ideia, tentar focar na região aí, eu acho que é legal. Cleo, quer dizer, Gerson. Outra dúvida aí. Professor, eu sei que não é difícil, mas se a gente conseguisse montar algum fluxo de geração de dados para a análise populacional da gente, lá, sei lá, da Uniesp, ou das faculdades, ou da área de tecnologia aqui, é viável? Repete aí que deu uma picotada. Para a gente montar uma base de dados, ou seja, a obtenção de dados, e atrás de dados. Né, isso é massa. A minha ideia, na verdade, era a gente puxar 3 frentes, né? Eu não sei se a gente consegue isso devido ao tempo, mas eu acho que vale a pena a gente separar isso se você tiver interesse, por exemplo. Era ter uma frente de engenharia, que só fizesse coleta, tratamento e preparação, uma frente de ciência, que fosse tirar a inteligência dos dados, e uma frente que seria liderada até por Hudson, que é o pessoal da parte de análise de dados, entendeu? Que era colocar figurinhas, desenhos, essas coisas. E o Hudson passa o dia fazendo isso. Ele pega a GIF e coloca lá nos gráficos, não, Hudson? Fala aí um pouquinho, Hudson, como é que é. É basicamente isso mesmo, assim. Só pintar, prepara o pincel. Sacanagem. Não, mas essa frente é de você... Essas frentes que o Messias está falando, né? Então, por exemplo, a gente tem essa frente de engenharia, essa outra frente mais voltada para o business seria algo mais de deixar algum material para consumo, né? Porque quando a gente tem coleta e criação de dados, a gente vem ele bruto, bagunçado, não vem estruturado, enfim, vem todo... vem só o trambolho lá. E aí a gente precisaria ter esse processo interno e disponibilizar isso de uma forma. É uma frente também bem interessante. E aí a gente tem várias formas de disponibilizar isso para o público, desde uma tabela mesmo, normal, até uma visualização, enfim, algo já tratado, já bonitinho. O Hudson tá muito fera nisso aí, tá, pessoal? Eu tô brincando com ele, mas ele tem trabalhado muito próximo daquilo que um engenheiro de dados trabalha. E por sinal, tem uma ferramenta muito boa, Messias, que dá para a gente poder automatizar isso, que é o Airflow. Tirei o certificado dela hoje. Massa. Mas ela automatiza muito, até pegando essa ideia que Gerson falou agora, eu acho que daria muito certo para a gente poder utilizar essa ferramenta automatizando, né? Coletando ela de um canto, fazendo o tratamento e colocando ela num outro local. Tranquilo. Acho que se vocês dois quiserem conversar para tentar levantar uma frente dessa, pode ser legal, tá? Sem bronca. Mas nesse momento, assim, de geral, eu acho que a gente pode gerar um material mais padrão, ligado à ciência de dados, e ter essas frentes aí com quem tem mais interesse, tem um pouquinho mais de habilidade, tá? Para não ficar também o processo completo tão completo, mas ao mesmo tempo confuso. Por que confuso? Porque a gente acaba trabalhando com N tecnologias aí no processo, né? Então, eu tenho uma parte lá de coleta de dados, criar um web scraping, criar algum tipo de coletor.
Então, tipo, tem gente que talvez vá se interessar por isso, pode ir para essa frente. Na ciência de dados já tem a própria complexidade dos modelos, dos algoritmos e tudo mais, tá? Dos tipos que a gente vai utilizar, mas eu particularmente sou muito favorável a isso. Acho que a gente tem que levantar essas 3 frentes sim, em algum momento, porque é o processo natural, inclusive, de negócio, né? Então seria isso, pessoal, pesquisar uma base de dados, tá? Carol tem muita preferência, quem tiver interesse em receber uma mentoria mais direta dela, Carol tem muito interesse na área de saúde. E é uma área também que Hudson, né, Hudson? Acho que tem alguma sensibilidade também, porque trabalha com isso hoje em dia. Isso, perfeito. Assim, a área de Carol é a área mais de saúde pública. A minha já é mais voltada para o privado, né? Hospitais particulares e tal. É uma Massa. experiência mais voltada para essa parte aí, gerenciamento, indicadores, enfim. Eu gosto muito mais da área socioeconômica, tá? Então, quem quiser pegar dados sobre isso também é legal, tá? Mas não tem impedimento de nada. Ah, cheguei aqui com a quantidade de vezes que uma broca que está perfurando alguma coisa quebra. Vamos fazer análise de dados sobre isso, tá? O importante é que na base de dados de vocês, que vocês vão pesquisar, e aí eu vou deixar bem livre nesse começo para identificar mesmo a iniciativa, vocês consigam identificar que os dados são características de um dado de saída, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aí nesse doguinho aqui que o Léo tá balançando ali, que ele deve estar dodói. Então, esse doguinho, ele tem características lá, ele tem o tamanho da orelha, ele tem uma altura, ele tem um peso, ele tem uma raça, tá? Então, eu tenho que conseguir identificar isso para no final eu conseguir dizer, é um cachorro, é um gato, é um camundongo, é sei lá o quê, entendeu? Então, a gente vai ter que conseguir ver isso. Então, ao olhar os conjuntos de dados, você tem que conseguir identificar isso, tá? Poxa, todas essas colunas aqui são características que me dizem alguma coisa. Pode até ser que essa coisa não esteja lá, mas se ele te disser alguma coisa, já é bom, porque aí a gente vai ter algoritmos para criar essa classificação, essa categoria, ou se já tiver lá, melhor, que aí a gente vai conseguir ter esse tipo de dados, tá? E aí comecem, façam primeiro essa busca exploratória de acordo com o que vocês gostam, o que vocês acham que é interessante. Né? Cleo, Roberto e a galera que estava mais vinculada lá à economia, estava procurando muito sobre a história de empresas e tudo mais. Eu não sei se tem dados sobre isso, tá? No mercado. Mas se tiver alguma coisa, vocês podem pesquisar. Tem algumas bases de dados, são de dados reais, eu acho que não vou lembrar agora. Ah, olha só que legal. Como é bom favoritar as coisas. Brasil.io. Vou colocar aí no chat. Vou deixar o link aqui também no nosso WhatsApp daqui a pouquinho. Messias, eu não sei se as bases do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, do Gov, né? Gov.br, que é do Portal da Transparência, que está disponível lá. Eu não sei se seria válido também, tá ligado? Claro que é. Qualquer base. A ideia agora é a gente pegar bases reais e se debruçar sobre elas, tá? Acho que é isso. Pessoal, o que tem que ficar claro, tá? A gente vai poder fazer trabalhos tanto de análise de dados como os trabalhos de ciência de dados, tá? Então, se a gente chegar em determinado momento e entender que a gente não consegue tirar dali um algoritmo de aprendizado de máquina, não tem problema. Se a gente faz análise, pré-processamento e consegue tirar dali um relatório, alguma inteligência, algum insight, isso é suficiente. Esse site aí é um site que eu descobri em algum dos eventos que eu fui, não vou lembrar agora onde que é o Brasil.io, tá? E ele tem alguns dados aqui, ó, sobre Covid, cursos, notas e cortes do ProUni, eleições no Brasil, tal. Então vocês conseguem dar uma olhada aqui e ver se existe algum dataset que é interessante, tá? Se existe um conjunto de dados que é interessante para vocês. Ó, por exemplo, previsão de salário de magistrados. Será que dá para fazer com isso aqui? Ele tem dados aqui de contra-cheque. Não sei. Enfim, governo federal, dados do portal de transparência, tá? Auxílio emergencial. Então, a gente consegue aqui, tem bastante coisa legal, tá? Eu também gosto muito de dado político. Acho que é legal, assim, os insights que se tira é muito bacana, tá? Não sei se todo mundo conhece, existe um site, o Serenata de Amor. Vai aparecer o chocolate, tá vendo? Só tá apresentando um negócio sério e vem um chocolate.
Operação Serenata de Amor, eu conheço ele há bastante tempo já, tá? Ele caiu um pouco aí na mídia, o pessoal começou a conhecer um pouco mais, mas ele é um projeto muito legal, que era para analisar o gasto de deputados, se não estou enganado, tá? O que ele faz? Tem as notas fiscais que são escaneadas, os gastos de deputados, eles olham aquilo lá e tentam confirmar se aquele gasto faz sentido. E aí, um dos casos que eu vi a apresentação desse projeto, né, num evento também, acho que foi na Python Nordeste aqui de Campina Grande. Ele estava falando que, olha, que legal, teve no mesmo dia um deputado que conseguiu tomar café, tipo, no Acre, almoçar, tipo, em São Paulo e voltar, tipo, pro Pará e jantar no Pará, tá ligado? Um negócio assim muito louco que o pessoal dizia, olha, não tem ponte aérea que consiga fazer esse cara estar nos 3 lugares lá que estava registrado na nota, tá? Assim, independente, sabe, para quem não gosta de política, se isso é certo ou se é errado, mas, cara, eu acho isso tão massa de você descobrir, tá ligado? Tipo, é tão arretado descobrir essas coisas, eu acho muito bacana. E eu tenho um trabalho desse, só que não em ciência de dados, né? A minha graduação de ciências sociais, a gente verificou o gasto público do governo federal. E no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas têm casa própria. E como todas as pessoas têm casa própria, em 95, o governo federal se deu ao direito de gastar apenas 4,7% do dinheiro que já estava em caixa para gastar com habitação pública. Olha que legal. Entendeu? Nós somos um país que economiza, né? Com todos os não problemas que a gente tem, afinal a gente vive num país muito no estilo europeu, né, de primeiro mundo, todo mundo tem bons salários, boa educação, bom tudo. O Brasil tinha, até quando eu estudei, um gasto público de apenas 70%, em média, entre todos os ministérios. E aí esse gasto público é o quê? Era dinheiro que já estava destinado à política pública e simplesmente as pessoas não gastaram. Sabe? É tipo assim, Gerson, olha, a gente vai fazer um churrasco e eu vou deixar R$ 1.000 na tua mão para tu comprar de cerveja. Aí Gerson disse, beleza. Tem R$ 1.000 na conta dele, e Gerson disse, R$ 1.000 é muito, vou gastar só 600. E fica os 400 lá parado, sabe? Vai voltar para os cofres públicos. A gente não está falando de dinheiro corrupto, a gente está falando nada disso. É de dinheiro que estava para gastar e não foi gasto. E mais do que isso, no meu trabalho a gente também conseguiu perceber que o governo federal gastava muito mal. É tipo assim, você tem 120 milhões para gastar no ano. Aí, em vez dele gastar ali 10 por mês, né, que seria a lógica, né, eu criei um orçamento e vou tirando ele aos pouquinhos. Era assim, até outubro ele gastava 20. E aí chegava novembro e dezembro ele queria gastar os outros 100. Sabe assim, é um absurdo as coisas que acontecem. E eu acho legal a gente evidenciar essas coisas. E a gente evidencia isso não querendo bater nos governos, nem bater no governo, não é político, tá, pessoal? É estrutura do Estado, tá? Até porque essas coisas são bastante insuladas, são técnicos que analisam isso, que criam essas coisas. Existe uma parte ali que é política, claro, mas a grande parte assim, de política pública, tudo é pensada e executada por funcionários de carreira. Mas eu acho legal a gente evidenciar essas coisas, né? Tipo, qual é o grau educacional da Paraíba, de uma pessoa? Será que existe alguma correlação entre nível educacional e criminalidade, em iluminação pública e criminalidade, em ter saneamento básico e ter baixa renda, e ter baixo nível educacional, e ter problemas de saúde? Esses são cruzamentos muito legais que a gente não tem tantos trabalhos sendo feitos. E a gente começa em grupos como esse, tá? A gente não precisa de grandes projetos, grandes financiamentos para fazer isso. A gente entra no site, coleta o dado e vai fazer o cruzamento a partir dos insights que a gente tem, tá? Então tem isso daqui. Eu não lembro se o Fórum da Segurança Pública, se ele tem algum dado disponível, mas é outro lugar legal também para dar uma olhada. Ô, Maciej, rapidão, desculpa. Manda aí, Gerson. Fica à vontade. Eu acabei de achar aqui o Tabnet PB. Tabnet PB. Eu não sei se é de boa, se é bom, se não é, mas Nem sei o que é. é de saúde. Eu achei aqui dados de nascidos e mortos. Paraíba, Massa. esse aí.
Pronto. Esse daí, inclusive, eu acho que Dá para fazer um merece abstract, ter né? raspagem, né? Como Desculpa. ele libera de forma, tá ligado? Isso, eu acho que dá para fazer uma coleta massa aqui. Então, um dos projetos que eu queria levantar, inclusive eu dei essa ideia para o grupo de Python aqui da Paraíba, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem o PUGPB, tá? Que é o Python User Group. Quem quiser depois pode me mandar um zap ou mandar lá no grupo que eu encaminho lá o link do Telegram. Foi de fazer isso, tá? Ter uma frente que a gente pudesse organizar essas bases de dados e disponibilizar de uma maneira mais amigável. Acho que seria muito legal, uma contribuição bacana. Pensa aí, Gerson, de repente, sei Hudson aí pode liderar essa parada e pegar mais umas 2 ou 3 pessoas para fazer isso. E talvez a gente possa até fazer um collab com o pessoal do Python, tá? Tem uma garota lá que está na organização, que ela é engenheira de dados também, e ficou bem balançada com essa ideia, assim. De repente pode ser um collab legal. Mas acho massa. Messias, Fala aí, Hudson. rapidão. Eu vou até anotei aqui. Amanhã eu vou tentar mandar mensagem no pessoal de ciência de dados aqui da A3 Uhum. para saber se eles têm isso, tá ligado? Porque como a galera tá mais na ativa, vamos dizer assim, eu não sei se eles têm algo nessa linha que você tá pensando assim, tipo assim, algo estruturado por cidade, estado, algo desse tipo, entendeu? Ah, que legal, massa. E aí, eu sei que tem alguns cientistas, eu sei que tem cientista daqui de uma pessoa, e de Recife também, então eu posso já ver com a galera, mandar um recado no geral ali para saber se tem alguma coisa mais estruturada, tá ligado? Amanhã eu Beleza, ver se tiver, aí eu já mando lá no grupo, já no WhatsApp. tranquilo. É um esforço muito válido, tá? Não é comum as pessoas terem, assim, dados estruturados, ter essas coisas, tá? Geralmente são disponibilizados, assim, em algum lugar e a gente vai lá e coleta, mas eu acho que é um esforço muito bacana. Esse foi um dos problemas que eu tive lá no início da carreira para fazer trabalhos acadêmicos mesmo, assim. Não tinha muitas fontes de dados e fontes de dados estruturadas. Então, beleza. Então, posso colocar isso aqui como uma tarefinha também? Pode. Professor, já rolou alguma coisa sobre o web scraping? Não rolou nada sobre o scrap. Não estava no radar, na verdade. A gente estava focado mais na ciência. Eu podia até colocar um desafio para mim mesmo de apresentar alguma coisa no próximo encontro. Fechado. Faz o seguinte, manda isso lá para o Python Nordeste e diz que todo mundo do AIDA tem que estar na Python Nordeste. Ou então, até para agilizar, eu podia fazer a gravação e disponibilizar lá no grupo, né? Vamos fazer ao vivo, acho que é legal. Tá bom. Beleza? Quer marcar data já? Próximo. Próxima quarta? É. Beleza. Dia quanto do mês, pessoal? Eu não sei quando é. 28. Meu Deus. Todo mundo que tá aqui não tem o que fazer no São João, não, né? Dá pra gente marcar coisa durante o São João, né? Ninguém falou nada. Professor, amanhã de manhã eu já viajo, faça isso não. Ah, é? Aí tá. Mas a gente grava, esquenta não, Roberto. São João é aniversário da minha sogra, dá não, velho. É doido. Não, no São João não é no dia do São João, não. Eu tô falando assim, esse período, né? Tipo, nas quartas-feiras. Tal. Ah, tá. Entendi. Dia do São João também eu não quero ver vocês, não. Eu quero comer pamonha, milho, canjica, ficar torcendo com o cheiro da fumaça. Treinamento. Eu tô copiando aqui no Zap. Depois eu dou um enter de uma vez só. Web scrapping. Python, né? Vai. Quero ver fazendo C Sharp. Faz também. Mas o Python é mais legal. Vai ter mais legal. Mas faz também. Fechado. Então pronto. Então tá aqui, ó. Tabnet. Fórum de Segurança Pública. Tem algum tema que vocês queriam pesquisar em particular? Não, de cabeça eu não tô pensando em nada. Uma coisa mais específica para educação. em João Pessoa. Educação. A gente vai ter aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria ver sobre consumo de cerveja. Doideira. Vai pegar lá da empresa? É.
Eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu acho que a gente não consegue ter base de dados disso aí, não. Consegue, não. Eu tô tentando lembrar aqui, Amanda. Eu sei onde é que tem a base de dados de Educação. educação, mas eu não tô lembrando agora. Deixa eu ver. Eu tenho uma tarefinha no meu Todoist que é para poder fazer isso, cara. É só para organizar os links dessa base de dados. Aqui, eu achei. É aqui, como é o nome disso? No INEP. O INEP tem esse conjunto de dados abertos aí sobre educação, só que é geral, tá? Alguns são microdados, então você vai conseguir filtrar por cidade, por estado e coisa do tipo. A gente pode tentar também na Secretaria de Educação. Educação da Paraíba. Dados. Não sei se eles têm alguma coisa aqui de dados também. Professor, os dados de saúde a gente pega onde mesmo? DataSUS. Beleza. Já vou abrir aqui para a gente ver também. Se aqui não tem, deve ter um portal da transparência, né? O Messias tem o CAGED também. É o CAGED. Transparência. O que é o CAGED? CAGED é de empregados e desempregados. Sim, tô ligado. E tem o Sidra, que é do IBGE. Eu não sei se o Sidra está aberto ainda. Portal Sidra da com S. transparência, deve ter alguma coisa aqui de dados. DataSUS, que Beatriz pediu. Sidra, É com S. do IBGE. É. Tem base de dados do governo, vai ter bastante. Tem o IPEA Data também. Tem. Professor, Aí, eu estava pensando aqui, quando a gente pensa em dados em geral, tem muitas informações, mas assim, como que a gente constrói uma linha de raciocínio para a gente achar alguma coisa interessante? A gente acha dados e vai caçando ou geralmente a gente vai para alguma linha específica? a gente faz uma pergunta. Responder a pergunta. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Responder Imagina a o seguinte, o que eu quero saber, existem algumas hipóteses, né? Algumas já foram comprovadas, mas eu vou utilizar como exemplo. Uma hipótese é que em bairros que têm iluminação pública de qualidade, ou seja, os postes são acesos, tem boa lâmpada, ilumina bem, o índice de violência, do ponto de vista de criminalidade, assalto, roubo, importunação, ele é menor, porque ele entende que os criminosos, as pessoas que cometem esses delitos, elas se inibem diante da iluminação, né? Eles tendem a cometer crimes em lugares mais escuros. Como que a gente comprova isso? Isso é uma hipótese. Vai acabar pegando bastante. Entendeu? A gente precisa pegar dados de iluminação pública e pegar dados de segurança públicas e fazer o cruzamento. Então, digamos que eu tenho por bairro de João Pessoa, isso daí. Então, eu vou dizer, olha, o bairro do Geisel tem 95% da sua área iluminada. E ele tem lá, sei lá, 1.000 assaltos por mês. Mas o bairro de Manaíra tem 98% da área iluminada e tem 5.000 assaltos por mês. Aí você vai dizer, opa, então essa hipótese não é verdadeira. É essa hipótese específica, né? Mas, tipo, será que precisa de outro dado? Aí você vai partindo para outra área socioeconômica, né? Grau de instrução, valor dos imóveis, sei lá o quê. Agora, imagina, a gente não tem isso, tá? Mas imagina que a gente tem um dataset com todas essas características. Valor do metro quadrado, proximidade do mar, né, que aumenta o valor dos imóveis. A gente tem taxa de iluminação, taxa de saneamento, grau educacional da região. A gente conseguiu tudo isso. No estalar de dedos mágicos, a gente conseguiu tudo isso. Você vai conseguir construir um modelo que vai prever onde que vai ter violência e onde não vai ter violência, com base nessas características. Além disso, você vai poder confirmar a hipótese, né? Bairros que têm boa iluminação, saneamento, alto grau educacional,
onde os professores são mais bem pagos, que tem proximidade do mar, e isso faz com que o bairro seja menos violento, por exemplo. Sei lá, tá ligado? Isso pode estar apenas no meu imaginário coletivo e ser altamente preconceituoso. De repente, uma comunidade lá no Rio de Janeiro, muito mais humilde, sem tanta estrutura assim, é muito mais segura do que o Leblon, o Copacabana, coisa do tipo, entendeu? Mas, na verdade, eu não tenho dados para afirmar nem que um nem que outro. E é nesse ponto que o nosso trabalho entra como cientista de dados, né? O cara chega com um argumento, com uma pergunta, e a gente diz, não, peraí, vamos verificar se isso é verdade. Então, quando você tem essa busca, aí pronto, aí você vai partir para o seu segundo problema, que é, existem dados que me ajudem a explicar isso? Aí você vai sair buscando. É um trabalho cansativo, não é comum assim, né? A gente não vai entrar aqui no Sidra e vai baixar uma base de dados e vai ter tudo o que a gente quer. Às vezes a gente vai conseguir baixar uma base de dados, vai analisar ela, vai ver que ela tem uma parte dos dados, aí eu preciso ir lá no IBGE, pegar outra parte dos dados e vou montar um data frame com isso, entendeu? Então é esse processo que eu estou instigando vocês nesse momento a fazer, entendeu? Começar a olhar. Só que assim, nesse primeiro momento, eu acho que vale a pena a gente olhar uma área que a gente quer. Né? Então, tipo, você falou, eu queria dar uma olhada nos dados de educação. Entra lá, baixa, dá uma olhada, vê se aquilo faz sentido e tal. E aí, nessa olhada, de repente, você tem uma pergunta, poxa, será que? Entendeu? Será que? E aí, pronto. Aí você olhou os dados, não gostou, tipo, deixa para lá e vai pegar outro, entendeu? Se essa busca se tornar muito demorada, aí sim a gente para. Não, peraí, Amanda. O que você quer explicar? Não, eu quero explicar qual é a qualidade de vida em todos os planetas do Sistema Solar. Então, beleza. Então, a gente vai procurar dados que tenha sobre as sociedades nos sistemas solares e tudo mais. Beatriz, pode falar. Ô, professor, o senhor sabe de algum vídeo, alguma coisa no YouTube que, tipo, ajude a gente a aguçar essa área? Porque, tipo, para mim, essa é a parte mais difícil que tem. É, tipo, você pegar um negócio e sair analisando. Porque, por exemplo, no trabalho mesmo, eu sinto muito essa dificuldade de pegar alguma coisa e analisar ela minuciosamente e tirar alguma coisa de lá, mas, tipo, me sinto muito confortável numa parte mais técnica. É tanto que eu me pergunto, às vezes, se dados realmente é para mim. Porque eu não consigo ter essa visão analítica, mas a visão técnica de, tipo, construir uma automação, construir algo do tipo, possível, isso é muito mais prático. É possível, não fique... nem sei qual é o termo, o sentimento que você tem quanto a isso, acanhada. Porque pode ser, tá? Eu tenho me descoberto mais técnico e menos analítico ao longo do tempo, tá? E não tem problema quanto a isso. Se você quiser, essa habilidade se desenvolve, tá? Você vai exercitar bastante a criação de hipóteses, as perguntas, e aí você vai conseguir desenvolver isso. Mas se você sentir mais prazer numa área mais técnica, é isso que o Gerson estava falando. Peraí, eu quero pegar dado de um canto e deixar disponível em outro. Não estou preocupado do que tem ali de dado e disponibilizar, não, entendeu? Então, essa área mais técnica, na minha visão, tá? E ela necessariamente não precisa estar correta, ela está muito mais ligada à ideia do engenheiro de dados. É uma pessoa que, a priori, ele não está preocupado no que o dado quer responder, quer dizer e tudo mais. Ele tem que garantir qualidade do ponto de vista que, do lugar que o dado está saindo até o lugar que o dado está chegando, esse caminho que é construído pelo engenheiro de dados, ele está confiável, ele está seguro, o dado realmente está chegando íntegro no local correto. E aí é o que a gente chama de uma parte mais técnica, né? Ele está preocupado com performance, com o pipeline computacional, com os recursos que vai utilizar, né, se isso vai ser bem disponibilizado para os cientistas e para os analistas. Quando a gente pensa hoje a atuação do analista, é uma pessoa que já pega o dado um pouco mais mastigado, mas que ainda tem ali um trabalho de apresentação. E esse trabalho de apresentação envolve, sim, às vezes, algumas perguntas, algumas hipóteses, alguma estatística, entendeu? Para poder conseguir entender e montar qual é a melhor visualização. Mas ele tem que entender muito mais, talvez o grande plus do analista é o storytelling, né? Como que ele vai contar a história daqueles dados ali para uma pessoa da área de negócio, tá? E aí sim, chegando ao cientista, ele é uma pessoa que ele tem uma parte técnica, mas o aprendizado do cientista, para você fazer inteligência artificial, você tem que saber muita estatística e matemática, tá? Hoje a gente já tem várias implementações que
abstraem para a gente o que o algoritmo faz, tá? E em última medida, aí sim, se não houver algoritmo para implementar aquilo que seja legal para o cientista, aí é que ele vai desenvolver o algoritmo, porque ele conhece estatística, porque ele conhece matemática, então ele só vai traduzir aquilo ali para Python. Então, cabe uma decisão sua, uma reflexão, entendeu? Se você gostar da área técnica, você pode enveredar pela área técnica, que você vai conseguir trabalhar com dados. Se você gostar da área mais analítica, você vai poder enveredar pela área analítica, só vai ter mais um esforço nesse exercício aí de criar as hipóteses e tudo mais, para que te dê um direcionamento melhor. Pelo menos eu responderia assim. Alguém contribui com outra maneira? Ou falei muita bobagem? Não? Tranquilo? Só uma pergunta. À No mundo vontade, mano. comercial, geralmente essas perguntas já vêm prontas ou, tipo, essas perguntas analíticas referente aos dados, ou a gente, como analista, que vai atrás, vai Tem dos dois pensando? tipos. Tem dos dois tipos. Às vezes a área negocial ela chega com uma demanda. Se for uma pessoa que já tem um conhecimento mais de dados e tudo mais, ele já chega com uma boa pergunta, então é um ponto de partida. Mas existe uma sensibilidade, sim, do cientista de dados, de criar essas hipóteses e tudo mais. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, e aí a gente tem os dois perfis, tá? Você está numa área de pesquisa, de inovação dentro da empresa. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem esse monte de dados aqui, Amanda, tenta tirar alguma coisa legal que possa ser aproveitada num produto, numa política da empresa, alguma coisa de negócio. Então aí você tem total liberdade, né? Caramba, você vai começar olhando os dados, vendo quanto eles são legais e tal, e aí vai começar a fazer esses e se que eu falo, né? Tipo, e se a gente conseguisse tirar daqui? E se aqui a gente conseguisse responder tal pergunta, né? Então essa é quando você tem um pouco mais de liberdade, não que nos outros você não seja livre, mas é porque os outros talvez tenham um direcionamento mais de negócio. Lá no trabalho hoje mesmo, a gente tem a nossa área negocial muito formada na área de economia, na área de dados mesmo, estatísticos. Então, são pessoas que conhecem de dados. Então, eles já chegam para a gente e dizem, olha, nessa massa de dados aqui, eu queria um modelo de IA que conseguisse me responder isso. E aí, com essa provocação inicial, os cientistas vão analisar muito mais computacionalmente os modelos, tá? E menos essas coisas. Beleza? Bem, o que tem mais aí? Acho que é isso, pessoal. Então, pesquisem base de dados, deem uma olhada, tá? Não se limitem, olhem a de vocês e olhem a do coleguinha, para ver o que vocês se sentem um pouco mais apaixonados em olhar esse tipo de dados, tá? E a partir do nosso próximo encontro, a gente vai tentar dividir os grupos, tá? Vamos ver se um pouco mais de gente aparece para a gente dividir, se não, a gente vai dividir entre a gente. A proposta do grupo não é ser um grande grupo, tá? A gente tem bastante vaga, mas a gente quer que as pessoas participem aqui porque gostam da área de dados. E muita gente se acanha quando conhece a área de dados, porque acha que é uma área de dados fácil. Inclusive, eu vendo ela assim, tá? É muito fácil fazer machine learning. Mas ela não é, tá? Ela tem um trabalho, ela tem um esforço, mas ela te dá proporcionalmente retorno financeiro, ela te dá proporcionalmente, né? É um certo prestígio dentro das organizações, porque você trabalha numa área geralmente estratégica. Mas eu conversava alguma coisa, Hudson, vou até confidenciar aqui com o pessoal do grupo, que a gente estava prevendo um pouco, né, do que vem aí para as próximas funções no mercado. E a gente está vendo muitos profissionais liberais, né, advogados, engenheiros, se tornando analista dos próprios dados, tá? E eu acredito muito nesse caminho, tá? Eu estava discutindo isso com o Hudson, eu disse, cara, é um processo natural a gente não querer que um arquiteto conheça, por exemplo, o Power BI, é a gente ser muito arrogante e dizer que ninguém pode aprender Power BI se não for a gente, né? Power BI enquanto ferramenta, né? O Power BI, até a gente usou o termo, né? Power BI é o novo Excel, né? Tipo, todo mundo vai lá, faz um curso e aprende. Claro que a atividade do analista não é só montar o Power BI, tá? Mas o uso da ferramenta por um economista que já entende um pouco, já tem alguns insights de métricas, de tudo, não é uma coisa de outro mundo, tá? Se ele se debruçar sobre, ele vai aprender, tá? Hudson, fala aí que a gente tem mais uns pontos aí para tratar. Só complementar, primeiro a questão que a Bia colocou, e Messias ele falou uma palavra que casa muito, Bia. Se você quiser
começar a desmistificar isso, tá? Primeiro, se apaixone por uma área. Quando a gente fala de área, é área de negócio. Eu gosto de filme, de série, de coisa nerd. Isso é uma área. Então, se apaixone por algo e depois você vai ver os dados daquela área. A nível a curva de aprendizagem vai ser muito menor e você começa a tirar esses pontos assim de dúvidas e tal e tal. Esses insights, como você estava falando, geralmente acontece quando você sabe muito da área, uma área de saúde, uma área educacional, uma área de vendas, enfim, quando você sabe muito daquilo. E aí os insights eles vêm mais fácil, porque é algo da sua rotina diária mesmo, do seu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é essa coisa que o Messias estava falando agora, desses novos profissionais, né? A gente fala de engenheiro de dados, analista de dados, hoje já tem o engenheiro analítico, hoje tem o engenheiro de machine learning, é mais voltado ali para a área de ciência de dados. Então, são esses pontos que é muito novo, então é uma coisa que vai sempre estar mudando, e eu acho que eu acredito muito que tem área para todo mundo, velho. Tem trabalho com força. Para quem é muito técnico, para quem é pouco técnico, para quem é mais analítico, para quem é pouco analítico. Perfeito. Tem tudo. Beleza? Acho que é isso aí. Galera, eu nem sei se está aqui na reunião. Eu tinha... Meu Deus, gente, eu saí do time box que a gente tinha colocado. Atendimento de dúvidas. Site do AIDA. Vocês acham que era massa a gente ter um site do AIDA? Eu estou querendo um local para a gente começar a colocar nossas gravações, sabe? Aí estava querendo colocar, tipo, não sei se um YouTube, um site. O que vocês acham melhor? Acho que tem que ser o web. Bom, tem o domínio, professor, que já está disponível. Pois é. Eu acho legal ter o YouTube e o site ser mais, sei lá, para postar algum artigo que a gente for criando, alguns projetos, alguma coisa. Massa. Porque eu acho que o vídeo em site fica pesado, não fica? Não, mas no caso a gente colocaria no YouTube e só vincularia lá no site, não iria... Embedado, né? Incorporaria, né? Só para a gente ter só para a gente ter quase que um repositório nosso, sabe? Eu acho que seria legal. Massa. Quem quer fazer isso aí? E não pode ser Gerson, tem que ser alguém que não mexa com isso. Sacanagem. Na verdade, eu queria que fosse um exercício. Eu queria que fosse um exercício. Mentora aí, Gerson, essa parada, porque tu vai fazer tudo também. Vai fazer a coleta de dados, vai fazer... A ideia não é te encher também, não. Tá? E aí, a galera do EAD? Cri. Pode aí, galera, não, pessoal. Pode usar como uma forma de portfólio, né? Isso é legal. Quem não tem portfólio, quem está procurando estágio, ou quem está procurando trampo e está com tempo, né, pelo menos 1 hora por semana, já dá para fazer uma coisa. Estou olhando para a Amanda aqui, mas eu tô Eu sabia que ele estava falando para mim, eu já ia falar isso. Amanda quer dar conta disso aqui? Pode deixar. Massa. Só não pode, como é que é? O Wix, nem coisa do tipo, tá? Droga, tô brincando. Eu tô aprendendo em Python, acho que dá para desenvolver alguma coisa. Dica, tem WordPress. Ó. Ixi, top. Ó a pedrada vindo lá da casa do Gerson. Então, a gente podia discutir essa parada de infra depois, mas tem uma parte aí que é bem legal e é free, né? Que a gente até usou aí recentemente aí naquela disciplina, saca, Amanda? Qual que é? É a do GitHub Page. Já coloquei aqui também. É legal mesmo. Aí, professor, eu pedi autorização aí para criar Já criei a organização, né? A organização lá do GitHub, beleza? Tranquilo. Taiwane, Laila, Beatriz estão entendendo o que a gente está falando. Que como eu não dei aula para vocês propriamente dito, eu não sei exatamente o que vocês manjam de tecnologia e tal.
Yes, tô entendendo. Entendendo, eu tô sim. Beleza. Tranquilo. E massa. 2 tópicos aqui que são sensíveis, tá? Só vou levantar a bola aqui e a gente pode continuar a discussão no próximo encontro, tá? Hoje vai ser mais esse nosso planejamento mesmo. Primeira coisa, eu queria muito fazer um evento de dados semestre que vem. O que vocês acham? Topariam? Lália, você está por onde? Está aqui pela região de Jampa? Eu sou de uma pessoa. Ah, então tranquilo. Beatriz e Taiwan também? Beatriz é de Cabedelo, né? Isso. Eu acho. E Taiwan também. Pronto, legal. Então acho que dá para a gente se juntar para fazer um evento. Vocês topam? Vocês acham que é legal? Online, interessante, presencial? Acho que eu vou Seria na bacana. hora. Bora, bora, bora. Gerson sei que está dentro aí e Cléo também. Presencial. Presencial melhor? Presencial com Sim, transmissão? Com presencial... transmissão, a gente pode tentar os dois. Eu e Cléo, inclusive, montou um setup esses dias de transmissão de evento. Aqui com a Top. placa de captura, massinha. Um Massa zoom. demais. É massa. Aí é bacana. Então, show. Então, presencial o evento. E eu acho que a gente discute a transmissão um pouquinho mais para frente. No sentido do seguinte, se a gente for ver que vai ter bastante gente, aí a gente pode abrir com transmissão. Ou, cara, como é que a gente abriria com transmissão para fora de João Pessoa? Não tem como, né? Que o cara tá com a VPN e se localiza aqui. Mas, enfim, seria uma forma de pensar isso aí. Porque a ideia é o seguinte, era que a gente pudesse, que a galera de João Pessoa viesse participar presencialmente. Tá? E a ideia desse evento é a gente convidar pessoas de fora mesmo, tá? Do mercado. Eu posso ver com alguém lá do Banco do Brasil se eles topam falar um pouquinho sobre o uso de IA lá no banco, entendeu? Como é que é o trabalho. Tem outro colega do meu time que é da IBM, então acho que ele também não se incomodaria de vir falar. Acho que seria massa. E trazer talvez algum GDE também, alguém que é expert na área do Google lá de Machine Learning. Porque talvez essas pessoas, como estão distantes, a gente não consiga trazer, afinal a gente não tem orçamento, né? Mas pelo menos abrir uma live lá com eles, num auditório, numa sala, a gente consegue fazer tranquilamente. Beleza? É boa essa parada do Google, que tem, eles estão levantando muita bola do Vertex, né, agora. Uhum. Acho que vale a pena trazer alguém para falar disso aí. Bem, deixa eu ver aqui então. Um evento massa, acho que lá para o mês de setembro. Setembro não. Outubro? Tem que ser um mês sem ser o do Python, né? O do Python é setembro. Vou colocar aqui, outubro. Eu não sei se vai rolar aquele do Uniesp, como é que é o Inova, né? Sempre tem, todo. Mas o Marcelo disse que esse ano estava para ser algo mais tímido. Aí não sei, porque ano passado foi grandão, né? E aí vou deixar aqui a bola também para vocês pensarem, pessoal. Quais são os minicursos que vocês podem ministrar para a comunidade acadêmica, tá? Para a Uniesp, para pessoas de fora e tudo mais, tá? Que esteja relacionado com a nossa temática, tá? Quero fazer ali alguma coisa sobre pandas, né? Estou estudar um pouco aqui, ver uns comandos, pegar uma base e fazer uma análise de dados no pandas. Pode ser legal. Tá? Como o Gerson colocou aí, vou fazer alguma coisa de web scrap, né? Sobre coleta de dados. A gente montar também em algum momento aí, imagina um sábado também, de manhã, tem laboratório, para a gente fazer esses mini cursos aí. Então, seria os nossos produtos, tá? Para esse próximo ano, que começa no próximo semestre. Mini curso, um evento acadêmico e os nossos estudos com essas bases de dados para que a gente entregue artigos acadêmicos, tá? Primeira coisa que todo mundo tem que estar ciente. Em outubro, no Inova, acontece a Semana da Iniciação Científica. Então, a gente tem artigo para publicar lá, tá? E aí é importante que a gente realmente comece o quanto antes na coleta desses dados, no olhar desses dados, para que dê tempo a gente conseguir construir o projeto do começo ao fim, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o artigo que é para iniciação científica, eu acho que ele é meio que um resumo expandido, se não estou enganado, são 3 páginas, tá? Mas vale a pena a gente construir o artigo inteiro, retirar o resumo expandido, publicar o resumo expandido e ao final do semestre a gente publicar um livro. Tá? Se a gente tiver ali
uns 8, 10 artigos, a gente consegue publicar um livro digital pela própria editora do Uniesp. Não custa nada, é gratuito e todo mundo vai colocar isso no currículo, tá? Que lá que você é autor de um capítulo de livro. Então, isso é muito legal também, beleza? E se a gente não conseguir fazer para esse semestre, pelo menos para o final aí do projeto, a gente conseguir publicar um livro com os resultados das pesquisas. Tranquilo? Oi. Uma pergunta. É um artigo ou vai ser... Porque o que eu entendo de iniciação científica talvez seja diferente do que é da Uniesp, certo? Tá. Então, pelo que eu participei de dois iniciações científicas, a gente fazia ao fim do ano e tudo mais, do ano de corrência, né? Uhum. A gente fazia a defesa do projeto. É mais ou menos assim ou não tem nada a ver? É mais tranquilo. Eles criam os eventos acadêmicos aqui nas universidades particulares, de maneira geral, né? Uhum. Que na verdade, a faculdade particular, ela só faz, ou ela tenta atender, né, todas as demandas que o MEC traz, né? Então, uma dessas demandas é que tenha um evento acadêmico relacionado à iniciação científica. Sim. Esse nosso evento, ele acontece 2 vezes por ano. Ele aconteceu agora no mês de maio. Eu fui lá só falar sobre o AIDA, o que o AIDA fazia e tudo mais. E ele acontece muito mais forte durante o Inova. Então, durante o Inova, o que os alunos fazem? Escrevem um resumo expandido, que é um resumo de até 3 páginas do que eles estão fazendo. E no determinado dia lá, eles vão lá mostrar os slides, né, apresentar o trabalho, tá? Então, não tem uma defesa, mas tem lá 2 professores que assistem, que testem perguntas e tudo mais, mas não é uma busca por uma aprovação, entendeu? Tá. É muito mais uma apresentação dos resultados. Graças a Deus. E isso aqui é a iniciação científica. Mas, assim, é interessante para a gente, como grupo de pesquisa, ter, além dessa participação, ter um resultado mais concreto. Eu e Carol, quando a gente imaginou, e o Hudson, que entrou depois aí no processo, também concordou, que é legal a gente, ao final, ter um livro publicado do projeto, entendeu? Então, a gente tem um capítulo ali falando sobre pré-processamento, tem um capítulo falando sobre os resultados que vocês encontraram e tudo mais. A gente nunca conseguiu avançar, Laila, porque a gente sempre precisou estar retornando para estar tecendo bases de novo sobre ciência de dados. Mas esse é o último ano que a gente tem, né? Então, é o deadline que a gente vai ter aí para entregar. E 1 ano é um tempo bom para a gente conseguir fazer pré-processamento dos dados e analisar os dados. Então, é a proposta, tá? Quem precisar até entrar aí no grupo, no próximo semestre, caso a gente precise de mais ajudas e precise abrir edital, a ideia é que simplesmente a pessoa vai emergir lá naquele curso do Data Science Academy para ganhar as bases e aí já poder ajudar. Mas a ideia é que a gente faça isso, dê esse passo mais para frente. E pronto, acho que é isso aí, tá? Galera, dúvidas sobre entendimento, sobre alguma coisa? Não. Vou deixar essas 2 tarefas na mão de vocês, tá? Então, primeira coisa, pesquisar as bases, tá? Além das tarefas que estão com cada um. Pesquisem as bases. Se olharem para trás e verem que tem alguma dúvida de conteúdo que a gente precisa reforçar, vocês comentem para poder a gente conseguir fazer esse reforço, tá? E acho que aí a gente já tem um plano. Preciso colocar isso estruturado, com data e tudo mais, para que a gente comece a trabalhar. Semana que vem, dia 28, a gente tem o treinamento aí com o Gerson, já oferecido aí de web scraping, tá? Mas é importante que vocês já venham para falar alguma coisa sobre a base de dados. Perfeito? Então já baixem, já deem uma olhada e preparem algum comentário sobre isso, para quando a gente for discutir, vocês dizem, poxa, já baixei, já olhei, não entendi nada, quero mostrar aqui o que eu não entendi e tal. Então a gente ter essa conversa. E aí, Gerson, você acha que precisa de quanto tempo aí para marcar na reunião? É melhor fazer uma coisa mais superficial, né? Explicar o que é um web scraping e mostrar um exemplo, né? Isso, acho que a gente pode começar por aí. E aí, a partir das dúvidas, a gente formata um tempo maior. Pronto, 20 minutos. O que tu acha? 20 minutos. Aí eu não mostro montando o código, saca? Eu já trago o código pronto. Acho que fica rápido, não fica não? Então, aí eu não sei quanto tempo a gente vai... Aquela coisa, se me der... a noite toda. 10 horas. Até meia-noite, tô por aqui.
Até meia-noite é claro. Então 40 minutos e dá tranquilo para fazer uma coisa com calma, né? Tirar Pronto. dúvida, mostrar a evolução do código e tal. Isso, então fechou. Então 40 minutos. Acho que fica legal. Aí eu vou separar de umas 7h30 até umas 9 horas, mais ou menos, pra gente. Dá tempo a gente comentar, e se precisar atrasar, a gente atrasa um pouquinho. Não é possível que depois de 9 horas vocês vão sair ainda, né? Tá? Pessoal, acho que é isso. Hudson, tem mais alguma coisa que quer comentar? Só um ponto para a galera que vai trazer as bases, pessoal. É assim, não só para vocês que estão aqui, mas se tiver outras pessoas que não estão aqui hoje e que precisarem conversar com vocês, ou até mesmo com a gente, vou pesquisar uma base, X, Y, Z, enfim. Teve alguma dúvida, teve algum problema na hora daquela consulta, eu já deixo aberto aqui para tirar dúvida, tá? Porque tem coisa que só vai acontecer no momento que você estiver ali pesquisando mesmo, às vezes pode ser algum problema mais técnico ou menos técnico, tá? Então, assim, não se privem ou se travem, né? Se vão travar por causa disso, para a gente poder ganhar celeridade nisso. Tive uma dúvida, manda um chatzinho, manda ali no WhatsApp, aproveita que a gente está de férias, entre aspas. E assim, aí o tempo fica melhor por causa disso, entendeu? Então, se precisar de alguma ajuda, manda aí e vamos para cima. Beleza. Acho que é o mesmo aí também para mim, tá, pessoal? Mandem aí, só não mandem durante o São João. Eu vou a Campina tirar fotos. Só tirar fotos e volto. Eu sei, informação desnecessária, mas tudo bem. Galera, foi massa. Me leva pro. Ó, se tivesse vaga, até levava, Amanda. Sem mentira nenhuma. Mas é porque eu vou